Olá, amigos, boa noite. Hoje eu vou estar contando uma historinha para vocês, a historinha de Layla e Harry e a barata de estimação. Numa manhã de outono, Layla e Harry estavam à escolha de um bichinho de estimação. Analisando dentre tantos bichos e a escolha de um pet nada convencional, eles chegaram a uma conclusão: queriam uma barata de estimação. Com tamanho entusiasmo, eles saíram da sala correndo e foram até os seus pais para lhe contar o bichinho que eles escolheram. Então Harry disse ao papai e à mamãe: Nós queremos uma barata como bichinho de estimação. O papai e a mamãe de Lyra e Harry ficaram surpresos com a escolha e começaram a dialogar entre eles, até que o papai disse: É impossível ter uma barata de estimação. Então Lyla e Harry perguntaram: Mas por quê? Então respondeu a mamãe deles: A barata não está permitida entrar aqui, e a razão é porque a maioria dessas baratas vivem se escondendo em todos os cantos da cidade, se envolvendo com perigosas e grandes baratas, e além do mais, elas são muito sujas, e isto acaba sendo uma companhia ruim para todas elas. Então, Lyle e Harry disseram: Nós podemos cuidar disto. Então, naquela manhã, eles pegaram uma rede e foram até um beco no centro da cidade, e ali entraram e viraram, numa esquina e viram uma barata. Imediatamente eles capturaram uma daquelas baratas. Assim, Lyle e Harry resgataram aquela barata daquele beco sujo e escuro, das más companhias, e eles trouxeram a barata para o lar deles. Mas o pai deles continuava não permitindo a entrada daquela barata na casa deles. Junto Lyle e Harry perguntaram: Mas por quê? E Layla continuou dizendo: Nós tiramos esta barata das más companhias, resgatamos ela daquele beco sujo e escuro. Então o papai de Layla respondeu: Não apenas essa barata rebelde da cidade, que anda com más companhias durante a noite, que vive em becos escuros e sujos, mas não somente isso, mas também elas nunca tomaram banho. Então Lyle e Harry disseram: Nós podemos cuidar disso, nós podemos solucionar este problema. Então naquela tarde eles pegaram uma banheira, que era a boneca de Layla, e encheram ela com água, e pegando a barata pela perna, eles mergulharam a barata dentro daquela banheira. Colocaram bastante shampoo e isso limpou aquela barata direitinho. Logo depois, eles levaram ela para dentro da casa e mostraram aos seus pais. E eles continuaram, os pais delas, não continuaram permitindo a posse daquela barata, como uma pet de estimação. Mas Lyle e Harry questionaram novamente por quê. Nós resgatamos essa barata das más companhias, demos um bom banho nela e ela está limpinha agora. E a mamãe deles continuou dizendo: A barata não está permitido entrar em nosso lar. Lyle e Harry insistiram em perguntar: Mas mamãe... E a mamãe deles responderam: Essas baratas rebeldes da cidade que andam com más companhias, em becos sujos e escuros, e não apenas isso, nunca tomaram banho, e além disso, também nunca usaram nenhuma roupa. Então Layla disse: Eu sei como resolver essa situação. No dia seguinte, Lyle e Harry pegaram a barata, aquela barata rebelde que havia resgatado daquele beco sujo e escuro, e que andavam em más companhias, aquela barata que agora estava limpinha, e colocaram ela uma bela blusa branca, e em seguida colocaram uma bela calça preta nela, e depois colocaram um belo terno nela, e também lhe colocaram uma gravata borboleta, não muito apertadinha, porque eles queriam que aquela barata respirasse bem. E ainda colocaram nela uma cartola e luvas brancas em suas mãos, e belos sapatos pretos em seus pés, e pôs em sua mão uma bengala de ouro, e logo após disseram aos seus pais: Agora sim, nós temos esta barata cheirosinha, limpa e bem cuidada, prontinha para ser o nosso bichinho de estimação, o nosso pet favorito. Mesmo diante de tantas tentativas, os pais deles não autorizaram a adoção de uma barata como pet de estimação. Então Lyle e Harry questionaram mais uma vez: Por que, papai? E o papai deles lhes disseram: A barata não está autorizada como bichinho de estimação, porque muitas dessas baratas se deslocam de um canto a outro por vários becos diferentes, se envolvendo com todo tipo de barata da cidade. E não somente isso, mas se envolvem com más companhias e sempre andam sujas,
nunca tomaram banho e nunca usaram nenhuma roupa, mas, além disso, nunca obteve uma boa educação e nunca ninguém lhes ensinaram nada sobre ética, sobre moral e sobre religião. Então Harry, não satisfeito com a resposta de seu pai e de sua mãe, lhe disse: Eu posso ensinar tudo ela a isso. Assim, no dia seguinte, Lyle e Harry levaram a barata a uma escola e sentou-se com ela bem à frente da sala, e fez ela aprender todas aquelas matérias. E por todos os finais de semana pela manhã, levava ela a um culto religioso, e lhe ensinava tudo para ela ficar bem educada, bem religiosa, comportada diante das pessoas e como ser agradecida e não pegar nada do que é dos outros e aprender tudo sobre Jesus, sobre religião. Assim, a barata recebeu um conhecimento, recebeu uma boa educação, recebeu um bom ensino religioso. Tudo o que ela precisava para conviver entre os humanos. Lyle e Harry, satisfeitíssimos com o resultado, correram até os seus pais e lhes disseram agora: Finalmente, a barata está pronta para ser nosso bichinho de estimação. Naquele momento, Lyle e Harry procuraram o papai e mamãe e lhes mostraram o resultado obtido. E seus pais novamente falaram: Não. E o papai deles ainda lhes disse: A barata continua sendo proibida como bichinho de estimação. Tristes, Lyle e Harry perguntaram por que papai. E por que, mamãe? E eles lhes responderam: Muitas dessas baratas que andam de um lado para o outro, em becos sujos e escuros da cidade, além de andarem com más companhias, com outras baratas rebeldes e sujas e desobedientes, nunca tomaram banho, nunca usaram nenhuma roupa, nunca obtiveram nenhuma educação, nem nenhuma educação religiosa, e nenhum ensino sobre ética e moral. Porém, não importa o que vocês dois façam com ela, vocês podem tirar ela das más companhias, vocês podem dar a ela uma boa educação, um bom ensino religioso, você pode ensinar tudo sobre ela, sobre muitas coisas, sobre ética, sobre moral, mas isso será só pelo lado de fora, pois ela continuará sendo a mesma barata por dentro, tendo os mesmos instintos de uma barata, tendo os mesmos comportamentos de uma barata. Ela continuará sendo uma barata por dentro. Lyle e Harry, vocês dois podem trocar o lugar onde elas vivem. Você pode mudar o pensamento dela sobre o que elas sabem e conhecem. Vocês podem dar roupas novas a ela, vocês podem fazer tudo, mas nunca vão mudar o que elas realmente são. E elas continuarão sendo uma barata por dentro. Moral da história: não importa o que você possa fazer com uma pessoa, você pode ensinar a ela tudo, mas se essa pessoa não tiver um novo nascimento, uma nova mudança interior, se essa pessoa não entregar a sua vida a Deus, se essa pessoa não tiver uma convicção de sua salvação, se essa pessoa não entregar sua vida a Jesus, não adianta tudo que ela tentar fazer, não mudará nada no seu caráter, no seu jeito de pensar, ela vai continuar estando suja por dentro. E é por isso que nós precisamos de um novo nascimento. É por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Porque não importa o que façamos, se nós não entregarmos a nossa vida para Deus, se não confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus, nossa vida continuará sendo uma vida imunda diante de Deus. Se nós não confessarmos os nossos pecados para Deus, nós continuaremos com os mesmos pecados. E nós precisamos de ter perdão dos nossos pecados. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele. E Jesus está voltando para esses dias. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, na semana que vem. Mas uma coisa é certa, não demorará. É para esses dias. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento de você fazer isso. De você colocar a sua vida nas mãos dele. Então, não importa o que o mundo vai fazer com você, se você vai ter uma boa graduação, um bom emprego, um bom ciclo de amizade, mas não importa. Se você não estiver com Jesus, você ainda vai continuar sendo aquele homem pecador e sem salvação. Então, hoje, coloque a sua vida diante de Deus, entregue sua vida somente ao Senhor Jesus,
pois só Ele morreu na cruz, só Ele ressuscitou e só Ele voltará. Então não há como colocar a sua vida na mão de outros deuses, de outras pessoas. Você tem que confiar e acreditar somente em Jesus. Somente Ele salva. E é para esses dias. Então fique atento. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Boa noite. Deus te abençoe. Jesus está vindo para esses dias.